no ar. Boa tarde a todos, pessoal. Para quem não viu ainda o último Trade Talks, eu sou o Alexandre Wanderer, o mais um da turma do Focalize Educacional. E hoje a gente vai conversar então sobre a minha especialidade, que é finanças pessoais, né, um pouco diferente do investimentos, que é o que o pessoal vem tratando com vocês, ações, papéis, Bovespa, enfim. E então hoje a gente vai estar tratando sobre a palestra Dinheiro, faça do seu um aliado. E eu queria deixar à disposição de vocês o chat para a gente poder fazer, não ser um monólogo, e sim algumas perguntas ali para a gente poder direcionar o assunto para o que vocês têm mais interesse. Fiquem à vontade, então eu vou começar agora passando e espero que vocês gostem e façam perguntas para a gente poder conversar bastante ali. Certo? Então, trocando aqui a minha tela. Só um momento. Ok. Bom, começando então, a ideia hoje da nossa conversa é falar sobre alguns tópicos como onde nós colocamos o nosso dinheiro, como a gente coloca dinheiro fora, quais são as diferenças e as vantagens de comprar ou alugar um imóvel, como a gente consegue poupar dinheiro, o que é independência financeira e como a gente pode chegar a ela, quanto custa a gente comprar um carro, que muitas vezes fica implícito o valor total dele, e alguns livros que a gente pode sugerir para vocês, para que vocês tenham maior acesso a esse assunto. Então, começando, já eu tenho aqui uma frase bem interessante que a gente escuta: só serei rico se ganhar um excelente salário. É uma crença popular que a gente escuta da maioria das pessoas, e eu quero deixar claro para vocês ao longo dessa palestra que isso não é verdade. Que não é porque a gente ganha o salário que ganha hoje que a gente não pode ser rico. E ser milionário não quer dizer ser rico, né? Ser milionário, eu conheço muitas pessoas, vocês devem conhecer também, pessoas que são milionárias, porém não são ricos, ou seja, não têm um patrimônio trabalhando a seu favor, de modo que consigam viver sem o seu salário mensal. Então a gente vai ver um pouco mais agora sobre esses assuntos. Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode conversar é como nós colocamos dinheiro fora. Muitas vezes as pessoas culpam o seu salário dizem que o mês dura mais do que o salário, né? Mas a gente tem que ver onde a gente guarda, ou melhor, onde a gente gasta o nosso dinheiro, e alguns itens, alguns lugares alguns erros que a gente comete diariamente, eu trago aqui, até usando uma citação de Benjamin Franklin. Ele diz que 1 centavo poupado é 1 centavo ganho. Pode parecer muito forte isso, mas de centavo em centavo a gente consegue fazer uma boa quantia de dinheiro. Então a gente começa comprando coisas que nós não usamos. Por exemplo, quantos de nós tem, se pensar o que nós temos de roupa, de sapato, de bolsa, de celular, de players, de tudo que é tipo de coisa, de TVs, quantos nós já compramos que hoje estão sem uso? Por exemplo, pense em quantos celulares cada um de vocês tem nas suas gavetas em casa. Quantos sapatos nós temos no nosso armário, nosso roupeiro? Quantas bolsas cada mulher tem? A gente vai ver, aí a gente já começa um desperdício, que é o excesso de consumismo. A gente compra muita coisa que não precisaria, e aí a gente começa a ver que o nosso dinheiro vai aos pouquinhos. Outro item é a gente não pedir desconto. Quando a gente vai fazer uma compra, quando a gente vai seja ela pequena ou grande, dificilmente a gente vê as pessoas pedirem desconto. O brasileiro ou o ser humano, ele não tem o costume de fazer isso. Eu sempre cito o exemplo de uma calça que custa R$ 25, que é uma história um pouco mais antiga, eu não sei se ainda tem calça por esse preço, mas na compra eu consegui comprar ela por 23.
Se for olhar, são só R$ 2, mas esses R$ 2 representam 8% de desconto. O que hoje a gente não consegue nem na poupança no ano inteiro e muitas vezes nem no CDB nos paga isso. Então, um simples desconto de R$ 2 já quer dizer 8%. A gente tem que sempre estar olhando para esse tipo de dado. Moedas e pequenas notas. Quem viu o Trade Talks vai lembrar que eu falei do jogo que eu criei, que é O Troco é Meu, onde toda moeda e pequenas notas, no caso notas de R$ 2, eu não gasto e deixo no meu cofrinho na minha mesa do escritório. Isso faz com que ao longo do mês eu vá colocando ali todo esse dinheiro. Final do mês eu conto quanto tem, transfiro para uma conta poupança e no final do ano eu tenho praticamente as férias da minha família de graça. Porque essas moedas e pequenas notas eu ia gastar num cafezinho, num sanduíche, enfim, ia gastar em algum item que não se torna necessário e no final do ano tem aí essa quantia interessante. Compramos a prazo e pagamos mais caro. Por exemplo, se a gente vai comprar um carro que custa R$ 30 mil, que custa R$ 20 mil, e a gente paga 30 porque a gente está financiando, está pagando juro, enfim, nós colocamos fora 2 viagens para a Europa. As pessoas nem sempre lembram disso, começam a pensar se a prestação cabe no orçamento, mas esquecem que ao longo de um financiamento, nesse exemplo, nós estamos deixando R$ 10 mil na mão da financeira, do banco, enfim, de quem está nos emprestando dinheiro. E esses R$ 10 mil hoje, tranquilamente, é 2 viagens para a Europa. Lazer não é desperdício. Eu escuto muitas pessoas falando que quando começam a poupar dinheiro, a primeira coisa que cortam é o dinheiro que vai no cinema, que vai na pipoca, que vai no teatro, que vai enfim, em uma série de itens no restaurante, que as pessoas esquecem que o lazer é um item indispensável na nossa vida. Muitas pessoas começam a poupar, param com todo o lazer e óbvio que vai sobrar bastante dinheiro no final do mês. Então, não façam esse tipo de troca. Não deixem de viver a vida, só o que é importante é eliminar os luxos que muitas vezes as pessoas cometem. Fazer um lazer dentro das suas condições, ele não é desperdício. Tem uma questão comportamental muito importante, que é livre-se do eu preciso e comece a dizer eu quero. Quando a gente diz eu preciso, a gente já começa como eu chamo, a gente já entra devendo, né? Quando a gente diz eu quero, é diferente, a gente toma as rédeas da situação. Se eu quero, eu vou pagar quanto eu acho que é importante, quanto vale. Se eu preciso, eu já começo a pagar mais do que vale, ou então o valor que me apresentarem, ele vai ser aceito muito mais facilmente. Então lembre-se, sempre que disserem eu preciso, parem e pensem se precisam mesmo ou se vocês querem. E uma questão interessante é que 57% das decisões de compra acima de R$ 200 são abandonadas ao sair do ambiente de sedução. Ou seja, se eu passo numa loja no shopping center e vejo um produto na vitrine que eu gostaria de comprar, ou muitas vezes as pessoas dizem eu preciso daquilo, a gente entra na loja, negocia com o vendedor. Se nós tivermos força para sair da loja sem fazer a compra, em 57% dos casos a gente não volta. Ou seja, mais da metade das vezes nós não vamos comprar, quer dizer que a gente não precisava daquele item. Então, esses são alguns exemplos de como a gente joga dinheiro fora, que no final das contas aqui a gente vai ver sobra uma quantia considerável a cada mês. E agora um item interessante que é comprar versus alugar. Esse item, ele gera muita polêmica, porque a gente escuta há muito tempo, como está ali tá aqui na tela, a gente escuta dos nossos pais ou das pessoas mais velhas: meu filho, compre logo a sua casa, esse é o único investimento seguro. Então é um conselho popular, a gente escuta de todos os mais velhos, e nem sempre é verdade.
Eu não sou aqui contra a aquisição de casa própria, bem pelo contrário. Eu só acho que o momento que a gente faz isso, ele tem que ser muito bem pensado. Por que isso? Porque mesmo com as taxas de juros que tem hoje, tirando Minha Casa Minha Vida, financiamentos comuns que nós conseguimos até 8% ao ano, são taxas muito interessantes para o nosso país, porém, nem sempre a gente tem a melhor situação financeira para fazer esse financiamento. Vamos fazer uma comparação então. Se nós pegarmos um apartamento de 150 mil reais, que aqui onde nós estamos em Novo Hamburgo, não é um apartamento de luxo, mas é um apartamento bom, né? Não chega a ser ruim de morar num apartamento desse valor. O aluguel dessa residência fica em torno de R$ 600, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas os preços aqui estão nesse nível. Se nós formos fazer um financiamento, eu fiz uma simulação hoje mesmo no site da Caixa Federal, fazendo um financiamento de 150 mil reais em 240 meses, na verdade a gente tem que dar 15 mil de entrada, que é 10%, né? A Caixa financia 90% do valor, e nós vamos pagar 240 prestações de R$ 1.429. Talvez esses valores mudem um pouco numa negociação boa com o gerente, mas eles servem apenas para a gente ter uma ideia de comparação. Então veja que interessante. Se nós fizermos uma poupança somente da diferença da prestação para o aluguel, ou seja, dos R$ 1.429 que nós estaríamos pagando para a Caixa, a gente tira 600 que a gente continua pagando para o aluguel, nos sobram R$ 829. Juntando isso com os 15 mil de entrada, aplicando uma taxa de 0,65% ao mês, que não é nada difícil de conseguir, a gente tem 150 mil reais, ou seja, o valor do imóvel em 112 meses. Veja que eu não estou contando taxa de transferência, custo de oportunidade, chamada extra de condomínio, não estou colocando nenhum desses valores, mas dos 240 meses que nós estaríamos pagando para a Caixa, se nós fizermos a nossa poupança continuando a pagar o aluguel, nós teremos em 112 meses, ou seja, menos da metade do tempo, o dinheiro para comprar à vista o imóvel. Tem algumas variáveis que é a possível valorização do imóvel, mas esses números servem de exemplo, servem de base para a gente sempre questionar se o que nós estamos fazendo é financeiramente importante para nós ou não. E aí muitas pessoas me colocam assim de situação. Mas se eu pago aluguel, o apartamento não é meu, o imóvel não é meu. Se eu financio, o imóvel é meu. Isso não é verdade. O imóvel vai ser meu, neste caso aqui, depois de 240 meses eu pagando financiamento. Até o último mês, esse imóvel ainda é da Caixa. Então não adianta achar que é meu, ele só vai ser do proprietário sem pagar as prestações, caso essa pessoa não esteja mais aqui e o herdeiro, então, não precisa mais pagar essa dívida. Então, essa é a minha regra, ou seja, o cálculo que eu faço entre comprar versus alugar. Muitas pessoas mudam um pouco, invertem a ordem das coisas, porque o brasileiro tem como sonho a casa própria. Eu comparo muito com os americanos, que o sonho do americano é o seu primeiro $1 milhão. Se a gente inverter essa história, a gente primeiro conquistar o primeiro 1 milhão, ou o primeiro 100 mil, ou o primeiro número que cada um vai estipular, a nossa residência ela vem de graça. Imaginem que nós temos 150 mil reais, rendendo juros para a gente vai chegar à conclusão de que não vale a pena estar fazendo esse tipo de investimento. Eu estou pagando de aluguel, comparado com o valor do imóvel, menos do que o meu dinheiro aplicado na poupança, na simples poupança. Então a gente tem que só inverter essa ordem para que a gente, com o rendimento do nosso capital, a compra do nosso imóvel venha de graça. Mas, de novo, eu não sou contra a aquisição de imóvel. Eu acho que todo mundo tem que ter a casa própria, é só fazer isso no momento correto.
E tem aquela questão que quem não faz dívidas não progride. Outro conselho popular que tem que se cuidar muito. Sempre que a gente faz dívida, a gente passa a ter um compromisso de pagamento. Isso é bom para quem não é disciplinado. Porém, fazendo dívida, a gente está pagando dinheiro para alguém. A gente está emprestando dinheiro de alguém e isso sempre tem um custo. Apesar das taxas de juros no Brasil terem caído, ainda é muito caro para a pessoa física pegar dinheiro no mercado. Então a gente viu como não jogar dinheiro fora, que a gente pode economizar um dinheiro importante postergando a aquisição de uma casa própria. Mas e agora como poupar? Como é que a gente começa a poupar? A maioria das pessoas faz o seguinte, vê quanto precisa gastar, quanto precisa para viver e o que sobrar a pessoa guarda. Está errado isso, não é dessa maneira que a gente vai conseguir poupar. O correto seria ver quanto eu tenho que poupar e o que sobrar eu gasto. Mas como se muda isso? Primeira coisa é a gente ter objetivo, a gente ter sonhos, a gente ter bem claro o que nós queremos conquistar. Eu posso querer fazer uma viagem daqui a 6 meses, eu posso querer trocar o carro ou comprar um carro daqui a 2 anos, posso querer me aposentar daqui a 20 anos, posso querer comprar uma casa própria daqui a 5, 10 anos. Então, prazos os mais variados, sonhos dos mais variados, mas desde que a gente coloque esse sonho no papel, escreva ele, e aí sim, veja quanto custa, quanto precisa poupar mensalmente, a gente consegue mudar essa atitude de sobrar somente o que guarda. Nós vamos começar a guardar o que é preciso e gastar somente o que sobra. E nós podemos dividir a nossa capacidade de poupança em 4 itens: independência financeira, consumo, imprevistos e reserva. Independência financeira é quando a gente está pensando no nosso futuro, é quando a gente logo mais vai ter condições de viver sem a necessidade de receita mensal. Consumo é o que a gente compra, que a gente consome, como carro, casa, viagem, educação, aparelhos eletrônicos, enfim, o consumo do dia a dia, que a gente não, como eu falei antes, né, a gente não deve abandonar. Eu sou um defensor de que temos que viver bem e não só guardar todo o nosso dinheiro para o futuro. Imprevistos são despesas eventuais, como o carro quando estraga a gente tem que pagar o mecânico, a compra de óculos, a troca do óculos que aquele lá o grau já não atende mais, remédio quando alguém da família fica doente. Então esses imprevistos acontecem e o imprevisto é o que mais destrói o orçamento de uma família, porque as pessoas não estão preparadas para imprevisto. E aí o carro estraga, ou tem que comprar remédio, ou enfim, algum imprevisto realmente acontece e a gente leva muito tempo até organizar novamente o orçamento. E reserva é a quantidade de tempo que a gente pode ficar sem uma renda mensal para casos de perda de emprego, por exemplo. Então a gente tem como base mínimo de 6 meses, dependendo do cargo da pessoa pode ser mais. Por exemplo, um executivo de alto escalão de uma empresa multinacional, vamos pegar como exemplo, pode levar aí até 24 meses para se repor no mercado. Então, cada um tem que olhar direitinho para a sua profissão. Mas é importante que nós tenhamos todos esses itens na nossa frente. Não adianta a gente pensar na independência financeira e deixar de consumir, que não vai durar muito tempo, nós vamos enlouquecer e vamos gastar todo o dinheiro de uma hora para outra. Não adianta fazer a independência, pensar em consumo se a gente não está pensando em imprevisto. O imprevisto ele pode destruir com o nosso planejamento. E também não adianta quando acontece alguma mudança muito grande na nossa vida, como por exemplo a perda de emprego, a gente colocar todos os nossos planos, todo o nosso esforço por água abaixo. Então os 4 têm que ser muito bem trabalhados para que a gente faça um pouquinho de cada e consiga levar todos esses planos à frente. E lembre-se que sempre tem que estar em mente quais são os ingredientes para a gente enriquecer. Se a gente fizer tudo isso que nós estamos vendo ali, a gente tem alguns ingredientes para poder pensar em enriquecer. Por exemplo,
Nós temos que ter tempo, ou seja, quanto mais tempo, mais o nosso dinheiro rende. Nós temos que contar com juros compostos. Os juros compostos juro composto é uma arma muito grande, é o que nos faz ficar rico ou pobre, dependendo de que lado a gente está, como recebedor ou como pagador de juros. Decisões inteligentes. Aqui eu pego do meu amigo Cerbasi uma questão interessante, o livro dele, Investimentos Inteligentes, é muito interessante, peguei de lá esse item. Não adianta eu entrar em negócios que não foram bem pensados, não adianta eu comprar ações que não rendem, eu comprar ações que não deem dividendos, enfim, né? Decisões inteligentes. E obviamente tem que ter dinheiro, tem que ter uma poupança. Então a gente junta tudo isso, coloca isso para trabalhar a nosso favor, a gente consegue chegar à quantia que atende cada um de nós. Então, falando um pouco mais sobre independência financeira, aqui tem uma frase do John Kennedy, que ele diz o seguinte: a sociedade produziu uma revolução na medicina que aumentou a vida do homem, mas ela não foi capaz de criar uma revolução financeira que a sustentasse com dignidade. O que ele quer dizer? Nós estamos vivendo mais e poupando menos. Então alguma coisa não está batendo, essa conta não vai fechar no final da história. Nós temos que pensar atualmente não só no hoje, mas no hoje e no amanhã. No Brasil, principalmente, saímos da hiperinflação, saímos da necessidade de consumo imediato, podemos pensar viver numa economia estável. Então a gente pode pensar assim a médio e longo prazo, e é isso que a independência financeira traz para a gente. Então, o que é independência financeira? Independência financeira nada mais é do que nós termos capital suficiente ou bens, no caso, ativos suficientes que nos gerem uma renda mensal capaz de suprir todas as nossas despesas mensais. Então, por exemplo, uma família que precisa de R$5.000 para viver, ela tem que ter ativos suficientes, aplicações suficientes que rendam R$5.000 mensais no mínimo, para que essa família arque com todas as suas despesas sem depender de qualquer outra receita. E uma coisa interessante, os nossos pais não pensaram no futuro e agora os filhos têm de ajudar. Isso é interessante que, como a gente vem de pouco tempo de economia estável, a geração anterior a essa que está aqui agora, ela não conseguiu se preparar para o futuro, não conseguiu se preparar para aquela fase da vida onde a receita começa a diminuir em função da idade, em função do mercado de trabalho, em função de uma série de coisas. Então isso faz com que o problema ele seja não só dos pais, mas também dos filhos, que têm que pensar no seu consumo, na sua vida atual, no seu futuro e também no dos seus pais. Então, quem está vivendo agora essa geração, pense no futuro para que esse problema não continue acontecendo, que a gente possa resolver ele de uma vez por todas. Nós não podemos mais contar com o INSS, isso aqui também é bem polêmico, algumas pessoas me criticam por causa disso. Eu sou bem cético com relação a isso, para mim não tem como funcionar. As pessoas estão vivendo mais, as pessoas estão se aposentando mais, a renda, a receita do INSS, da Previdência Social, não vem crescendo na mesma proporção, então essa conta não fecha. Não tem como fazer funcionar da maneira como é hoje. Existe uma necessidade de uma reformulação muito grande e eu acredito que vai demorar bastante. Então eu não acredito muito na Previdência Pública e conto muito mais com Previdência Privada. E tem uma questão que é importante, a gente trabalha a vida inteira para que em algum momento a gente possa não precisar mais trabalhar para sobreviver. Isso não quer dizer que tem que se aposentar de maneira alguma. Eu acho que a pessoa tem que sim trabalhar até o final da vida, mas não para sobreviver, para poder fazer o que gosta, para não precisar trabalhar por dinheiro, como acontece muito no nosso país.
as pessoas se sujeitam a trabalhar no que não gostam, a fazer no que não gostam, porque precisam do dinheiro para viver. E eu acredito que isso não pode ser até o fim da vida. Vai chegar um momento que a gente tem que tomar a liberdade da nossa vida, tem que tomar as rédeas da nossa vida e mudar essa história, inverter isso. Ter sim renda suficiente para a gente poder fazer o que a gente gosta. Então, o que eu acabei de falar agora, né, que tem bastante disso de fazer o que não gostamos por necessidade de ganhar dinheiro. E, bom, já falei sobre isso, acho que não precisa repetir. Um exercício que eu gosto de fazer com as pessoas é, ainda a independência financeira, cada um pensar o que faria independente financeiramente. Imagine que, a partir de agora, todas as despesas mensais da sua família estão pagas. Tudo, o mercado, a prestação do carro, da casa, todo esse dinheiro está pago. Todo esse dinheiro já vem de algum lugar. A gente pode pensar em aumento de qualidade de vida, mais tempo com a família. O pessoal que trabalha nas capitais maiores, como São Paulo, Rio de Janeiro, até Porto Alegre acontece também, quanto tempo se perde no trânsito? Quanto tempo se perde em deslocamento? A nossa qualidade de vida, ela pode ter um acréscimo muito grande quando a gente não precisa se sujeitar a algumas coisas. Podemos passar mais tempo com a família, podemos trabalhar por prazer, podemos fazer, por exemplo, trabalhar ajudando o próximo. Aí cada um tem a sua vontade, o seu sonho de vida para colocar em prática. Podemos conhecer o mundo, podemos fazer uma série temos uma série de atitudes que façam com que a gente viva melhor. E só para a gente ter uma ideia de como calcular essa independência financeira, por exemplo, quem precisa de R$ 1.500 por mês para pagar todas as suas despesas mensais, tendo um dinheiro que vai render somente 0,5% ao mês, nós precisamos de um capital de R$ 300 mil para fazer com que sobre R$ 1.500 de rendimento. É muito simples. É o valor que nós precisamos para as despesas mensais dividido pelo percentual de rendimento, pela taxa de rendimento mensal, vai nos dar o capital necessário. E aí, em cima disso, sim, a gente pode programar em quanto tempo eu consigo acumular R$ 300 mil. Esse é o prazo que nós vamos levar para atingir a independência financeira. E aqui tem uma tabela interessante. Primeiro, aquela frase do Einstein, que é bastante famosa: juros compostos são a mais poderosa invenção humana. Eu acredito que, falando de finanças, sim, o juro composto pode nos levar à ruína ou ao sucesso financeiro. E para a gente ter uma ideia, ali tem duas tabelas, uma que simula uma taxa mensal de 0,65% e a outra que simula 1% ao mês. Se nós pegarmos o investimento de somente R$ 300 por mês durante 30 anos, que é um período bom para a pessoa atingir a sua independência financeira, nós temos na tabela de cima 0,65 ao mês, R$ 430 mil ao longo de 30 anos, depositando somente R$ 300. E se nós conseguimos uma taxa um pouco melhor, ou bastante melhor, né, de 1% ao mês, o que antes era R$ 429 mil passa para R$ 1.048.000. Ou seja, uma diferença pequena, se nós olharmos para número, bastante grande em termos de percentuais, nos dá mais do que o dobro de renda depois do mesmo período. Você pode ter uma ideia de como os juros compostos têm um resultado muito grande. Ali tem uma historinha interessante, que a ilha de Manhattan, em Nova York, ela foi comprada por Peter Midmith dos índios nativos em 1624. Ele pagou $24 por toda a ilha de Manhattan. Esse mesmo $24, se aplicado aos juros compostos anuais, a taxa de 8%, no final do ano 2000, que foi quando esse cálculo terminou, ou seja, 376 anos depois, eles valeriam 88 trilhões de dólares. O que daria para comprar toda a ilha de Manhattan com todas as benfeitorias realizadas e ia sobrar dinheiro ainda. Então dá para ver que o juro composto fez $24 se tornarem 88 trilhões de dólares em 370 anos. E um item bem importante, já para a gente ir encerrando,
é a parte do carro. As pessoas precisam de carro muitas vezes, o transporte público no nosso país ele é deficitário, ele não atende bem, tem cidades onde não há como não ter veículo, mas é importante a gente ter em mente quanto custa um carro. E aqui tem uma simulação, quando eu falo para as pessoas que o carro ele custa o valor dele ao longo de 24 meses, não teve uma pessoa até agora que concordou comigo. Então essa tabela aqui ela demonstra que um carro no valor de 30 mil reais, ele nos custa o seguro ao ano em torno de 4%. R$ 1.200 ao ano dá R$ 100 por mês. E PVA também em torno de 4%, mesmo valor do seguro. Estacionamento, para quem está nas capitais, paga muito mais do que R$ 100 por mês, dá R$ 1.200 ao ano. A manutenção que é relativa, né? Aqui o carro, podemos falar de um carro 0 km que de manutenção é troca de pneu, de óleo, enfim, dá em torno de R$ 1.000 por ano. A depreciação prevista num carro é de R$ 6.000 ao ano, um carro de R$ 30 mil. Custo de oportunidade é quanto esse dinheiro estaria nos rendendo se tivesse aplicado, R$ 1.800. Não falamos aqui nem em multas e eventualidades, um arranhão na garagem, um pequeno acidente na rua, mas enfim, nós temos o custo de R$ 12.300 por ano, o que dá R$ 1.000 por mês. Pouquíssimas pessoas, quando vão comprar um carro de 30 mil, se lembram que vão ter que gastar R$ 1.000 por mês só para andar com esse carro. A gente não está falando de combustível, porque o combustível pode ser até trocado pelo valor que se gastaria em passagem de metrô, de ônibus, de trem. Mas então é importante a gente saber que um carro nos custa tudo isso e para famílias que têm mais de um carro, pode-se pensar de repente em juntar as pessoas num só, enfim, se desfazer de um carro que financeiramente é bem mais interessante. Então o que eu sugiro de livros para as pessoas terem mais conhecimento sobre finanças pessoais é o Pai Rico, Pai Pobre, acho que é o mais famoso deles, do Kiyosaki, né? Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, para quem quer constituir uma família ou já constituiu, e que o Cerbasi fala muito bem sobre esses assuntos, as fases que a gente passa na vida, principalmente quando se torna casal, se torna uma família. O Segredo da Mente Milionária, que apesar de ser um pouco... tem momentos de muito autoajuda ali, de situações bastante atípicas, ele fala muito sobre a mudança de comportamento do pobre e da pessoa rica. E um caso interessante que é Como Chegar ao Seu Primeiro Milhão, de um casal de Curitiba, Marco Falcone e a Regina Tezima, que eles num livro mostram como eles em pouco tempo conseguiram conquistar o seu primeiro R$ 1.000.000. E para a gente encerrar, então, lembre-se que poupar é a primeira batalha. Investir corretamente, fazendo seu dinheiro crescer, é a segunda. Usufruir dos resultados obtidos é vencer a guerra. E tem aqui uma questão interessante do Deb Marsh, que é diretor de cinema. Ele comenta: eu fui rico e eu fui pobre. Acredite em mim, ser rico é bem melhor. Aqui o De Souza está falando que o Pai Rico, Pai Pobre leu 2 vezes, né? Muito bom, eu concordo, sim. Eu já li ele mais de 2 vezes, De Souza, volta e meia eu leio ele de novo. Ele tem umas partes muito interessantes e eu acho que depois da primeira vez que a gente lê, ele muda um pouco a nossa cabeça, a nossa mente com relação a finanças pessoais principalmente. E é interessante a gente volta e meia voltar para ele. Ele é basicamente um livro de cabeceira, né? Ele tem que estar disponível para consultas. O Kiyosaki, ele não tem só essa publicação. Eu confesso que algumas outras dele eu fiquei decepcionado, né? Mas tem um que é muito interessante, que é Aposentado, Jovem e Rico. Ele fala como ficar rico rápido e permanecer rico para sempre. Interessante que fala de coisas bem pontuais que nos ajudam a manter a nossa mente sempre voltada para enriquecer, né? Para fazer com que o nosso dinheiro valha mais do que a gente está acostumado. E sim, De Souza, o Segredo da Mente Milionária também, ele é bem interessante.
Ele tem aquela parte de escrever várias vezes, falar na frente do espelho. Eu confesso que eu achei um pouco estranho isso, né? Mas eu estava conversando até com o Gustavo Cerbasi, que foi convidado a traduzir esse livro para o português e acabou não aceitando. Ele me disse que a versão original, o autor, o Harvey, ele diz que para a gente parar na frente do espelho, a gente tem que colocar para os homens um terno, uma gravata, subir em cima de uma cadeira e gritar várias vezes que a gente pode ser milionário. Então, o Cerbasi decidiu que ele não ia fazer, ele achou muito diferente, muito estranho para o público brasileiro. Mas tirando essa questão, é bem interessante. Ele trata ali de assuntos muito bons, uma mudança de comportamento realmente, e esse é o livro realmente que tem que estar sempre presente para a gente consultar ele, porque ele, por insistência, a gente consegue praticar o que está escrito nele. Então, eu tenho aqui para encerrar a apresentação, mas ficando à disposição de vocês todos, eu agradeço a todos que estão aqui com a gente, que ouviram esse tempo todo, abriram mão de outras coisas para estar compartilhando aqui sobre conhecimento financeiro. E tem uma frase que eu utilizo, que é: juros não se paga, juros se recebe. Então, eu acredito que juro, como o Einstein mesmo disse, juro composto é uma das maravilhas da humanidade, porém, ele pode ser a nossa ruína. Se nós estivermos do lado que paga, dificilmente a gente sai de uma situação dessas. Agora, nós temos que estar sempre do lado que recebe. Eu comecei a palestra dizendo, cada centavo é importante. Então, de centavo em centavo, a gente faz as coisas acontecerem. De Souza está perguntando os livros que falam de percentual de que temos que economizar, se eu tenho sugestões. Isso é muito relativo, De Souza, mas a gente pode começar que é praticamente obrigação de qualquer família poupar no mínimo 10% da sua renda. Não tem outra alternativa. Eu sempre digo o seguinte, se a família não consegue viver com 90% do que ganha, certamente tem um problema. Então, o mínimo para uma família que tenha filhos pequenos, enfim, 10% tem que se poupar. Para quem é solteiro, mora com os pais, dá para se chegar a 50%, 60% em algumas vezes, mas o que todos devem almejar, sem entrar em detalhe, sem poder afirmar como sendo uma regra, 30% da renda deveria sim ser poupado. E com relação à pergunta de quanto a gente coloca em renda fixa, quanto coloca em ações, tem a questão interessante que é aquela regra dos 80 ou até a regra dos 100, que é quanto do nosso capital a gente pode colocar em aplicações de renda variável. Então, por exemplo, fazendo a regra do 100, a gente subtrai a nossa idade. Vamos pegar uma situação onde 100 é um número já um pouco mais agressivo, né? Muitas pessoas usam 80, mas 100, subtraindo, por exemplo, 40 anos, que é a idade do investidor, essa pessoa poderia ter até 60% em renda variável. Volto a dizer, o 100 é mais agressivo, muitos usam 80, né? Nesse caso, se nós usarmos 80, subtrai 40, fica 40% do capital, né, de investimento em renda variável, mas tudo depende de cada perfil. Tem investidores, tem poupadores, no caso, que são avessos à renda variável, tem que se respeitar, e tem gente que tem muito mais do que esse percentual no mercado de ações ou em negócios próprios, né? Cada um tem que achar aí o que mais lhe atende, o que mais lhe deixa tranquilo. Bom, nós temos aqui então, já chegamos a 40 minutos do nosso bate-papo aqui, da nossa apresentação. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu agradeço a todos que estiveram aqui, já fiz esse agradecimento antes. Estou à disposição de todos
para que me perguntem. Meu e-mail é alexandre@focalize.com.br. Me perguntem, postem lá no chat, no fórum, façam contato, mandem e-mail, eu vou estar sempre à disposição de vocês, para o que vocês precisarem, e cada um de vocês pode ajudar a gente a disseminar mais esse assunto de finanças pessoais, que conforme as perguntas eu posso ir direcionando os assuntos que a gente vem conversando. Então, muito obrigado a todos os traders, os internautas que nos acompanharam, e logo mais essa nossa conversa vai estar disponível no portal Focalize para que todos assistam. Muito obrigado e até a próxima.